Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Agora sim, iniciamos aqui em definitivo nosso webinar. Boa tarde, Walter, seja muito bem-vindo aqui ao nosso webinar. Ari Boa também, tarde. boa tarde, Ari, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. Muito boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos aqui que estão mais um webinar aqui da Alliance. Para quem já nos acompanha, né, nos nossos webinars, sejam muito bem-vindos novamente. E para quem não é novo aqui, né, nos nossos eventos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Parada, eu sou o responsável pela área de inteligência fiscal e tributária aqui na Alliance Consultoria. Para quem não nos conhece, a gente vai dar depois, eu vou fazer uma pequena apresentação institucional da Alliance, mas mais no final do evento, tá? O que importa agora é a gente trazer conteúdo para vocês. Então, quem está chegando hoje pela primeira vez, muito bem-vindos. Estamos com a sala cheia aí mais uma vez, isso é muito bom, né? É assim que a gente gosta. A gente já estava aqui nos bastidores conversando aqui com os nossos convidados que eu vou apresentar. E é isso, tá? A nossa tradição de eventos online, né? A gente tem aqui sempre um bate-papo nos bastidores, que às vezes a gente até mostra como a gente fez hoje, tá? É sempre ao vivo, né? Está sendo gravado, a gente depois pode disponibilizar para vocês. E a ideia, para quem já acompanha aqui os nossos webinários, é trazer conteúdo de uma forma diferenciada, que é assim mesmo, tá? Que a gente faz, de forma prática e objetiva, né? Como as empresas precisam, que as empresas precisam, é a gente levar para vocês, como a gente tem feito ao longo desses anos todos, conteúdo de alta qualidade, de uma forma bem prática e objetiva, para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, da empresa de vocês, tá? Então, esse é o objetivo aqui do nosso webinar, fazer de forma diferente, né, sem muita tecnocracia e mais objetividade, como a gente tem feito aqui nos últimos anos. Bom, então, como vocês já conhecem as nossas abordagens aqui, de forma bastante objetiva, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que a gente tem conversado com muitas empresas estão preocupadas, né, com esse novo processo de importação que a gente tem aí pela frente, que é a famosa do INPE, né, a Declaração Única de Importação. E por que isso? Porque tem muitas ações que precisam ser tomadas pelas empresas, não só em relação aos processos de importação propriamente, mas tudo aquilo que permeia, né, esses processos, esse novo processo de importação. Ou seja, a gente vai ter uma migração, né, da declaração de importação atual para a do INPE, que vai ser a Declaração Única de Importação. A gente vai ter uma série de mudanças de procedimentos aí para as empresas. E, mas não é só isso, né? A gente trouxe esse tema para trazer para vocês, assim, de fato, o que que as empresas precisam se preocupar. Então, a gente vai falar de catálogo de produtos, que é uma questão super importante, onde as empresas realmente estão com mais dificuldade de entendimento e de tomar as ações necessárias para que isso esteja dentro dos requisitos necessários, né, para esse novo processo de importação. E quando a gente fala de novo processo de importação, a gente está falando de uma mudança bastante significativa aí para as empresas, porque a gente sabe que o comércio exterior hoje é o grande carro-chefe aí das empresas, né? Todas as empresas são globais, então o comércio exterior responde aí por uma grande parte dos negócios das empresas que hoje estão aqui no país. Então, tanto as importações como exportações, enfim. Então, isso tem um peso muito grande aí nas operações de negócio das empresas. Então, a gente vai trazer aqui de uma forma bastante
objetiva, né, tudo isso que está permeando esse processo de importação. Tanto do ponto de vista de operação mesmo da importação com o novo processo na do INPE, quais são as datas que estão previstas aí, e o mais importante, né, o que vocês precisam se atentar em relação a isso, tá? A gente já tem datas previstas aí pela Receita. Isso pode ser mudado? Pode, como a gente sabe que em todos os outros projetos isso pode acontecer, mas a gente não pode contar com isso, tá? E hoje eu fiz questão de trazer dois parceiros aqui, dois grandes especialistas na área, né? O Ari Silveira, que é um parceiro nosso, que é sócio fundador da SPR, é uma empresa de gestão, né? De processos e de outras empresas, e com certeza ele vai nos ajudar, contribuindo aí muito com a sua visão. E também o Walter Tomás está aqui com a gente hoje, que é um outro parceiro que eu fiz questão de convidá-lo. Ele é um dos maiores especialistas nos programas de certificação OEA, tá? É uma coisa importante que a gente vai falar aqui também. Seja bem-vindo, Ari e Walter, como nossos convidados especiais aqui da Alliance hoje. E o Walter, né, só complementando, ele uma das maiores autoridades aí no programa de certificação OEA, que é Operador Econômico Autorizado, que a gente também vai trazer isso, está dentro desse contexto do processo de importação. Por quê? A gente sabe que as empresas que são certificadas OEA, elas têm mais facilidades no trânsito aduaneiro, nos processos de importação, então está tudo dentro desse contexto do assunto que a gente trouxe hoje, tá? E isso, na verdade, vai ser quem é certificado OEA vai ser uma espécie de um selo de qualidade, né, para as empresas, vamos dizer assim. Que a empresa que for certificada OEA, ela vai ter um padrão de qualidade, um padrão de conformidade, inclusive, né, no comércio exterior, muito mais reconhecido, né, no mercado, em relação à competitividade, a fornecedores, a clientes, enfim. Então, isso também é um processo bastante importante, e para quem não é, aí a gente vai trazer essas informações da importância dessa certificação OEA, ok? Bom, então, feita a introdução, né, as devidas apresentações dos nossos convidados aqui da Alliance, fiz questão de convidar eles, justamente pela contribuição que eles podem trazer aí para nós, para vocês, né, como eu sempre tenho feito aqui nesses anos, é uma grande contribuição que com certeza vai ajudar vocês a se preparar para esse novo processo, tá? E quando a gente fala de novo processo, né, dá aquela ideia de mudanças mesmo, né, de mudanças e mudanças às vezes geram incertezas, né, geram insegurança. A gente está aqui justamente para trazer conforto e segurança para a empresa de vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as informações atuais do INPE, né, que é a Declaração Única de Importação, a necessidade de preparar o catálogo de produtos, isso aqui é fundamental, né? Depois, nossos convidados vão falar mais no detalhe sobre isso, mas aqui, basicamente, é que a partir do INPE, né, do novo processo de importação, as empresas vão ter que, resumindo, disponibilizar na base de dados da Receita um catálogo de produtos que tem que estar sempre atualizado. O que significa isso? A gente sabe que todas as empresas, aí ao longo dos anos, a gente que participou de todos os projetos do SPED, até hoje as empresas têm problemas, sim, que a gente sabe, no catálogo de produtos, ou seja, a gente fala catálogo de produtos, mas é o cadastro, né, de produtos da empresa, que a empresa já envia lá na FDCMS, enfim. Sempre tem algum problema, a gente sabe disso, né, na prática, e agora, com esse novo processo na do INPE, isso vai ter que ser sanado de alguma forma. Então, tem muito problema de classificação fiscal de produto, de insumo,
Não só a classificação fiscal, mas a descrição, né, dos produtos, às vezes não está inteligível, não está correta em relação àquilo que é esperado. E por mais que a gente já tenha anos as empresas enviando isso, sempre tem algum problema. E agora vai ser um requisito necessário sanar, né, todos esses problemas. Esse vai ser o grande desafio. O primeiro e maior desafio, vamos dizer, nesse momento para esse novo processo de importação lá na do INPE, tá? E para isso a gente tem algumas soluções também, né, para ajudar vocês a preparar esse catálogo de produtos, tá? Como que a gente pode ajudar vocês? E a gente tem algumas soluções aí para preparar esse catálogo de produtos de uma forma mais entregável, vamos dizer assim, tá? E depois a gente vai falar, claro, sobre a certificação EA, como eu disse, e claro, tudo isso, o que que vai impactar nos processos da empresa, que é o que essa é a nossa visão, né, que a gente sempre traz aqui nas nossas, nos nossos eventos. E, enfim, então a gente vai dar um panorama geral aqui rapidamente, né, só para trazer para vocês algumas informações atuais. Aqui é um cronograma detalhado pela própria Receita, pelo próprio Siscomex, lá a área de aduaneira da Receita, do governo federal, as datas previstas, tá? Mas aqui é só as datas que estão previstas até o momento. Então, se a gente olhar aqui, ó, para outubro de 24, que já está próximo, aí a gente já tem processos que serão realizados só apenas pela do INPE, né? Como a gente colocou aqui, ó. Onde a gente tem a marcação no X, a gente tem a data em que as operações serão desligadas da declaração de importação atual e serão migradas para a do INPE, aí é só via do INPE mesmo. E aí por isso que eu estava colocando aquelas questões. Para entrar via do INPE exclusivamente, você tem que estar preparado justamente tudo com aquele catálogo de produtos, etc., né? Então, por isso e eu mencionei aquelas preparações anteriores. Então, se a gente olhar, outubro já está aí, né? Então, todas as operações por via de transporte marítima, por exemplo, já vai começar agora em outubro, pelo menos essa é a previsão, tudo via do INPE. E aí, como é que vocês estão? Já estão esse catálogo de produtos, já está saneado? Eu acredito que não, né? A gente sempre, na prática, a gente sabe que as empresas continuam tendo problema. Então, essa é a intenção, tá? A gente trazer a informação para que vocês se preparem de forma adequada e que esteja em compliance, né, com todas essas questões aí que a gente está colocando. Então, o marítimo, a gente vê que começa aqui em outubro de 24 a dezembro, né, tem um período aí de acomodação, vamos dizer. Depois tem a aérea, que entra em janeiro de 25 e depois tem outros períodos, ó. Terrestre está previsto julho de 25. Aqui são as datas atuais, estão sujeitas a alterações, é claro, mas a gente tem que contar com essas datas. Inclusive, a própria secretaria lá do governo, ela já colocou, de fato, todas essas datas justamente para que as empresas comecem a se preparar o quanto antes. E aqui a gente tem algumas outras coisas, né? Com anuência, sem anuência. Então, dependendo dos requisitos de cada operação, quem tem Recoff, Repetro, admissão temporária, setor de autopeças, quem tem drawback, quem está na Zona Franca de Manaus, aí vai mudando de acordo com o cenário de cada operação, tá? Mas aqui é um cronograma só para vocês terem uma ideia que a gente já começa em outubro, né? Então, como a gente tem muita via de transporte marítima, né, nas operações globais, então a gente já tem que estar preparado agora, não é nem em outubro, né? Em setembro já tem que estar tudo pronto para que você suba lá o teu catálogo, as suas operações e faça uma revisão geral de compliance. Tá, aqui é só para a gente ter uma visão de timeline, né? Do quanto a gente está
já em cima, muito próximo aí das datas da entrada em operação desse novo processo, tá? Essa é a visão que a gente quer trazer aqui. Está muito próximo e precisa fazer com que vocês, de fato, comecem a tomar as ações aí necessárias dentro da empresa de vocês, ok? Então, aqui a gente só para a gente ter uma visão de tempo, né? E, bom, e agora vamos, de fato, ao conteúdo que é o que interessa para a gente. Eu só quis colocar essa introdução. Ah, e lembrando que a gente vai estar sempre à disposição de vocês, né? Como sempre. No final, a gente vai deixar um espaço aí para um bate-papo, perguntas e respostas. E sempre vamos estar à disposição para uma eventual reunião na empresa de vocês, né? Para a gente entrar em mais detalhes, enfim. E lembrando que tudo isso está acontecendo junto com a reforma tributária, né, que vai entrar aí no período de transição. Então, a gente tem uma avalanche, né, de atividades que as empresas precisam fazer, aí com a entrada da reforma, inclusive, e precisam ser muito bem coordenadas aí para que atenda a todas essas necessidades, ok? Então, eu vou chamar o Walter aqui, que é o nosso convidado para falar justamente dessas práticas. é, Desculpa, o Walter não, é o Ari, né, Ari? Desculpa, eu que inverti aqui, Começa perdão. comigo. Eu falei do Walter, mas é o Ari, eu inverti aqui. Então, eu vou chamar o Ari aqui para falar um pouquinho sobre as questões das práticas de compliance aduaneiro, tá? Isso que é extremamente importante aí para a gente entender em relação a todo esse processo. E então eu passo a palavra aí para você, Ari. Seja bem-vindo aí como nosso convidado e obrigado aí pela sua participação e sua contribuição. Muito obrigado, Ricardo Parada. Muito obrigado também ao Walter Thomas por essa nossa conexão empreendedora, como gostamos de falar. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Devo falar por aproximadamente uns 10 minutos, serei, portanto, bastante rápido, para sobrar mais tempo para o professor Walter e também, na sequência, para a gente ter um tempo mínimo aí de alguma interação. Então, o meu papel aqui é falar um pouco do impacto nos processos em função de Comex como um todo e em função destas mudanças e considerando nelas a existência da certificação OEA ou do desejo da empresa em providenciar. Neste primeiro slide, aproveitamos o que foi escrito pelo professor Marcos da Portório, junto com o professor Walter, de um evento até aí feito recentemente, poucos dias, e que traz a relação de impactos nos processos dessas mudanças da certificação na relação com ESG, exclusivamente aqui ESG. E mais adiante, mostrarei a vocês que, obviamente, que o impacto é muito mais amplo e podemos e devemos considerar esses impactos todos, como considerar, como tratar, e trago mais um elemento que pode e deve ser considerado para ajudar a trabalhar esses impactos todos que acontecem nos processos por conta das operações de Comex de um modo geral. Então, está aí que, ao se integrar, então, práticas rigorosas de compliance aduaneiro com os princípios robustos de governança corporativa e ESG, então eleva a confiança e a transparência nas operações, além de promover ambientes de negócio mais seguro, ético e sustentável. Negócios esses que a gente os tem cada vez mais digitais, cada vez mais novos modelos de negócio e, portanto, para uma empresa ser mais sustentável e perene, requer realmente um esforço muito grande de todos nós. Por favor, para do próximo slide. Então, já sabendo do porquê que temos de considerar esse impacto,
decorre da implementação, né, de um compliance aduaneiro com ou sem certificação EA. Com certificação EA, o cuidado tem que ser ainda maior, ok? Bem, aqui, essa relação, então, com ESG. Então, a integração do compliance aduaneiro com ESG nas operações empresariais é crucial para estes três elementos aqui, entre outros: minimizar os impactos ambientais, que precisam ser lembrados, cuidados, assegurar práticas sociais justas e equitativas e garantir uma governança ética e eficaz. Destaco que estes slides, esta minha apresentação, como acho que de todos aqui, será disponibilizada, podendo ser, Ricardo Parada, enviada depois a todos que se inscreveram. Portanto, não há necessidade de anotar nada do que está nos slides, porque os receberão. Então, o próximo slide, por gentileza. Bem, então a integração de governança corporativa e ESG com compliance aduaneiro ao programa Operador Econômico Autorizado tem a integração desses elementos, proporcionando essa abordagem holística que a gente já falou um pouquinho, para aperfeiçoar os critérios, então, de gerenciamento de riscos, com abordagem sempre proativa, preditiva, no monitoramento dos processos, estabelecer políticas de boas práticas de melhoria na transparência e responsabilidade dos controles administrativos e operacionais, promover a prática de crescimento sustentável, sempre presente os aspectos, valores éticos e morais que definidos pelas políticas de governança corporativa, e para uma maior competitividade, confiabilidade e aceitação no mercado global. Eu até destaco que o IBGC trata a governança corporativa como um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelos quais as organizações são dirigidas, são monitoradas. E isso nos leva a lembrar que a governança corporativa é uma atribuição da alta direção junto com o conselho de administração dela, se houver. Então, aqui, próximo slide, por gentileza, Parada. Então, eu destaco que este impacto do compliance aduaneiro com ou sem certificação EA é um papel da gestão das organizações, dos gestores, portanto, não operacionalizado ali, executado pela gestão corporativa. E isso é importante porque os gestores devem proporcionar, então, os recursos ideais de pessoas e processos, né, de tecnologias para dar conta, então, desta demanda importantíssima. Aqui eu trago o seguinte: começo com a contribuição que darei hoje, para dizer desse impacto de processo, o que mais pode ser considerado entre tudo que nós já conhecemos, já sabemos. Então, isso aqui é um pouco novo, trabalhamos isso apenas 4, 5 anos para cá, que é pegar experiências de sucesso em inovação e transformação digital e alinhar isso com 5 pilares e 23 fundamentos. Aqui disponibilizamos de 66 experiências trabalhadas aí nos últimos 4, 5 anos, de grandes organizações, das 4 hélices, quádrupla hélice, tecnicamente até melhor falando, que são as academias, empresas, esferas de governo, federal, estadual, municipal, e também as organizações da sociedade civil, entre elas aí muito as organizações do terceiro setor. Então foram trabalhadas 66 experiências, projetos, e que 22 estão aqui disponibilizadas, e a gente vai falar um pouquinho mais na sequência. Então, por favor, Parada, o próximo slide. E aqui a arquitetura que o Instituto Brasil Digital, com seus 24 anos de experiência,
tem, né, em sua iniciativa, que é o Movimento Brasil Digital para Todos, que tem aí 4, 5 anos, 5 a rigor, agora em julho passado, e trabalhando, então, como principal entregável estas experiências de sucesso em inovação e transformação digital, alinhando a 4 dimensões. E aqui eu vou comentar apenas uma dimensão, que é exatamente alinhar a experiência com estes pilares todos aqui destacados, 5, pessoas, sociedade, negócios digitais, governo digitais e economia digital. Os outros 4 pilares, melhor dizendo, 4 dimensões, 3 dimensões apenas para citar, são as tecnologias digitais habilitadoras, entre elas a inteligência artificial, né, muito destacada, muito em moda e muito presente já nas organizações. Até li recentemente que 70%, 80% das organizações já usam alguma coisa de inteligência artificial. E as outras 2 dimensões é alinhar estas experiências com a E-Digital brasileira, decreto 9319 de 2018, com os seus eixos de transformação digital, habilitadores, com as suas 92 ações estratégicas, e também alinhar com ESG. Veja que aqui coincide exatamente com o que os professores da Portório trabalharam e trabalham o impacto do compliance aduaneiro nos processos das organizações. Então, falando aqui um pouquinho mais desses pilares que comentei, cada um tem o seu destaque quanto à relação, por exemplo, de pessoas com produtividade, com empregabilidade, como o empoderamento delas, a sociedade dentro do conceito de sociedade 5.0 com sustentabilidade e com esses fundamentos, 4 fundamentos aí elencados, os negócios digitais, que é impossível de tê-los sem o aspecto da competitividade e sem esses 3 fundamentos, que é a relação de transformar a experiência do cliente, transformar os processos operacionais, aqui estamos falando de impacto nos processos, e transformar os modelos de negócio. Governo digitais, quando falamos em OEA, certificação, então, operador econômico autorizado, evidentemente que estamos falando da Receita Federal como entidade global apta a certificar organizações em COMEX, né, importação e exportação, e aí esses fundamentos todos destacados, centrado no cidadão, integrado, inteligente, confiável, transparente e também eficiente. Fundamentos estes 23, falaremos da economia digital já, que foram escritos, portanto, definidos, sintetizados por algumas dezenas de conselheiros do Instituto Brasil Digital, do Movimento Brasil Digital, ainda lá no ano de 2022. E destacando um pouco os fundamentos da economia digital, sendo muito importante a inovação e o empreendedorismo inovador, a questão da produtividade, digitalização e a capacidade empresarial, portanto, de resposta a tudo isso por meio da transformação digital, inovação e transformação digital, infraestrutura, competitividade, ambientes de negócios, e o Brasil ainda não é muito bom nisso, infelizmente, e educação e capacitação profissional, mas muito mais a capacitação digital. Então, pessoal, esta é a arquitetura que utilizamos para trabalhar o alinhamento de uma experiência de sucesso, de um projeto, de uma organização da quádrupla hélice, quando se pretende verificar, constatar o impacto disso nos processos, e aí, dessas 22 experiências que eu mencionei, algumas das organizações, indústrias, principalmente, algumas multinacionais, evidentemente que operam no comércio exterior e, portanto, de alguma forma, direta e indireta, consideraram os impactos do processo de suas operações de COMEX e de sua relação com uma certificação OEA, tendo e não tendo o que fazer para considerar. Parada, por favor, o próximo. Bom, então,
Então, aqui só uma definição de compliance aduaneiro, né, que a implementação implica e visa tudo isso, é, elevar o conhecimento e aplicar as legislações que regem as operações de Comex, mitigar riscos, infrações e multas por inconformidades, alcançar alto grau de confiança nos processos de Comex, buscar reputação junto às autoridades pertinentes e stakeholders e o mercado de um modo geral. Então, sabemos que deve haver uma total interconexão entre a governança e a gestão e a diferença que existe entre elas quanto aos seus papéis que mencionei há pouco. As ações operacionais, táticas e estratégicas da empresa, evidentemente, que impactam os processos e são por elas impactadas. Então, exigindo estas preocupações todas destacadas aqui, por meio de alinhamentos, ações como integrações, tem que ser processo integrado, dá trabalho de se fazer isso, mas isto é o caminho e único. Ter recursos de RPA, por exemplo, tudo isso para se levar a uma sintonia fina e prática de sinergias por todo o time, né? Todas as pessoas da organização, portanto, internamente, e nas suas relações com os stakeholders. Então, vamos para a conclusão. Antes, só destacando que temos uma relação para diagnosticar a maturidade em gestão e governança em um trabalho, uma solução, um programa gratuito da Fundação Dom Cabral. Somos vinculados à associada da Fundação Dom Cabral aqui no ABC Paulista para toda a Baixada Santista e também podendo fazer trabalhos na cidade de São Paulo. Então, é disponibilizado este programa, né, da Fundação Dom Cabral, em que é um questionário onde as empresas médias e grandes, com faturamento 20, 30 milhões ano, passando aí por 100, 200, 300, 400 milhões, e, portanto, tendo a possibilidade de ser assistido para fazer este diagnóstico de maturidade, também ter uma assistência quando dá volta dessa análise desse questionário e um trabalho que é gratuito, como destacamos, e a SPR está apta a trabalhar junto com a LGK nestas regiões mencionadas. Então, é uma oferta Ricardo Parada e Walter Thomas, que hoje a gente traz aqui também para todos que estão nos acompanhando e estamos à disposição depois para detalhar isso um pouquinho mais. E, na conclusão, por favor, então, finalizando mesmo, cabe à gestão da empresa, com indispensável apoio e sintonia com a governança corporativa, fazer do compliance aduaneiro um grande aliado, tê-lo e torná-lo integrado, interdependente com outros processos. É algo óbvio, mas precisa ser lembrado, pode ser dito, para que os benefícios de operar no comércio internacional com a certificação EA possam ser maximizados e a sua manutenção mais facilmente garantida. Então, por hora, é esse o meu recado aqui para todos que nos acompanham. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Muito bom, Ari. Obrigado aí pela sua contribuição, sempre muito enriquecedora aí. Por isso eu fiz questão de convidar vocês para esse assunto hoje, porque é um assunto extremamente sensível, né, para as empresas, claro. E olha que legal, né? Porque a gente está falando sobre um ponto de vista de governança, né? Então a gente está falando de novos processos, mudanças que terão que acontecer dentro das empresas, mas sob um ponto de vista muito mais amplo, né? De governança, de toda a empresa, tá? A gente não está falando lá. Quando a gente fala de processo de importação, então é só a área de Comex que está envolvida. Não. Então é legal que a gente está dando essa visão mais ampla de governança e uma visão prática, né, para a empresa.
Então, tudo que vai, que está relacionado aí com a governança da empresa, aduaneiro, fiscal e tributário, né? Isso não tem como a gente deixar independente, porque está relacionado diretamente a esses processos. E muito bom, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer o Ari para dar essa visão aqui de governança. Obrigado, Ari. E no final a gente vai estar aberto aqui para perguntas e respostas e um bate-papo. Bom, agora eu vou chamar o nosso parceiro Walter Tomás, e o Walter é um dos grandes especialistas, como eu falei, na questão da certificação OEA, as questões aduaneiras, como que se dá isso, qual que é a importância de tudo isso que a gente já vem falando aqui, né? Que daqui para frente vai ser quase que obrigatório, né? Uma empresa ser certificada OEA por questões de compliance mesmo, como a gente viu, e de mercado, né? De competitividade no mercado. Daqui a algum tempo, quem não for certificado OEA já não está dentro dos padrões, vamos dizer assim, né? Exigidos pelo mercado, tá? Mesmo que não seja obrigatório, né? Mas padrões econômicos e de mercado, né? Então, isso que é bacana. E aí, o Walter, eu passo a palavra para ele. É, Seja muito bem-vindo ao nosso webinar aqui, Walter, e obrigado pela sua participação e esteja à vontade, por favor. Muito obrigado, Parada, o amigo Ari de décadas, né, aí pelas apresentações. Eu queria, Parada, se você me permitir, fazer a minha apresentação, comandada daqui. Posso compartilhar minha tela? Não, já está aqui, se você quiser seguir, a gente segue É daqui. porque eu tenho dois slides que eu gostaria de começar com eles, até que não estão aí, por conta de Ok. uma alteração que nós tivemos ontem. Não, legal, pode colocar, pode compartilhar a sua. Exato, você trouxe aí para a gente o cronograma, né, Ah, tá, exato, isso que eu ia falar. O Ari o Ari não, o Walter até me colocou aqui. Hoje a gente vê como as coisas são extremamente dinâmicas, né? Eu coloquei um sim, cronograma do INPE, né, com a sim. previsão, e ontem mesmo já teve uma alteração. Você vê como as coisas Teve já são teve uma dinâmicas, né? alteração. Então, Então, eu queria por apresentar favor. aí, então, explicando aqui como funciona esse cronograma, que não ficou muito fácil de entender, não, né? Exatamente. Depois houveram algumas explicações adicionais lá do Tiago Barbosa e também do Zambrano, né? Do Tiago da CSEX e o Zambrano, que ontem não estava no evento, mas da Receita Federal. Então, começam em outubro, até a gente tem uma pergunta aí no nosso perguntas e respostas, né? Começam em outubro os processos de admissão temporária ou repetro ou recof e que sejam sem anuência e marítimo. Então, você tem que juntar duas condicionantes: Exato. marítimo, sem anuência, na verdade, três: recof ou repetro ou admissão temporária. Tá? Em janeiro de 25, aí entra, né, quase que a totalidade dos processos, faseado entre janeiro e abril, os órgãos anuentes, Anvisa, MAPA e Metro. E o aéreo também, né? O verde é o marítimo, o azul é o aéreo. Aqui já, nesse amarelado, aqui nesse laranja, é o terrestre. E na última etapa entra a SUFRAMA, né, lá no final de 25. Agora, o que é importante a gente entender começa o faseamento em outubro de 24 e ele se encerra em dezembro de 25. As microdatas aqui, os microcronogramas, como eles trabalham numa lógica de sprint, né, lá no programa de implementação ágil, então eles podem fazer adequações. E por que começa dezembro de 25? Porque já em 26, né, a ADI já não tem condição de trabalhar com o IBS e o CBS da reforma tributária. Então, não tem jeito.
né? Então, só trazendo esse esclarecimento e trazendo ainda aqui, né, esta outra informação, né, dessa abertura desse microcronograma primeiro já divulgado. Na primeira semana de outubro, eles começam, o piloto é na Cefaz do Rio de Janeiro, para o Recof, né? Na segunda semana de outubro, já Rio de Janeiro ainda continua, porque daí tem um controle, né, da atividade, fica melhor para eles, né? O Recof e o Repetro, o Rio de Janeiro é muito forte no Repetro. Né? E da terceira e quarta semana de outubro, aí sim, entram todas as Cefaz, as Secretarias de Fazenda dos Estados, Recof e Repetro, e aqui tem um asterisco, porque aqui vai depender também das Secretarias da Fazenda que já estão preparadas. Há uma incorreção aqui pequena, no slide apresentado ontem até pelo Tiago, é que, na verdade, outubro temos 5 semanas, né? Mas isso também não importa muito. Depois, em novembro, todas as Cefaz, com Recof, Repetro e admissão temporária. E aí, a partir de janeiro, em princípio, começam todas as outras, tá? Esclarecido, então, parada, porque ontem, né, na AmCham, foi apresentado isso, ontem, às 9 e pouco da manhã. Então, né, a gente está sempre Claro. correndo atrás nessa área, né? Tá? As coisas são muito rápidas, né? Não, perfeito. Eu trouxe aquele cronograma justamente para essa provocação, Essa exatamente. provocação do assunto, né? Exatamente, que ontem mesmo já surgiu uma alteração. Pode ser que depois de amanhã tenha outra, e a gente sabe que Assim, isso a dinâmica é muito intensa. sim, e Exatamente não isso. altera em nada a sua observação, na verdade, reforça, e é importante a gente ter em mente isso, né? Nós temos aí um deadline que é a reforma tributária, então não vai ter jeito. Exato. Isso vai entrar. Bom, se houver interesse, aí a gente retoma outras informações, né, sobre o novo processo de importação, no perguntas e respostas, aí ficamos à disposição. Mas aí queria passar já para o tema aqui, né, que a gente veio tratar, que é sobre o programa OEA, e pegar uma carona com o que o Parada apresentou, que eu acho que é bem interessante falar não só do OEA pelo ROI, mas falar do OEA pelo cost avoidance. É algo que estamos explorando, inclusive com apoio da Universidade Mackenzie, num trabalho acadêmico, mas a ideia aqui é o seguinte, né? O problema que a gente encara é, vale a pena ter a certificação OEA e vale a pena manter a certificação OEA? E, neste sentido, a pergunta é: quanto custa não ter compliance? Quanto vai custar não ter compliance, não ter governança estruturada nas suas operações de comércio exterior, hoje e no futuro? É isso que a gente vem hoje apresentar aqui. Então, em princípio, vejam só os impactos do programa OEA, isso é uma pesquisa que foi feita pela CNI, né? O programa OEA, que é o primeiro, né, aí a fruir do Portal Único, conseguiu uma redução em torno de 9% nos custos operacionais nas exportações e de 7% nas importações. Estamos falando só com redução de tempo de liberação, certo? E previsibilidade para a gestão dos estoques. Só que estamos na fase final de aprovação do PL 15, que traz o programa OEA, né, o programa Confia, o programa Sintonia e também, né, uma normatização específica para os devedores contumazes. E nesse PL 15 já está estruturado um diferimento dos tributos federais na importação, no caso, imposto de importação, IPI, PIS, PASEP, COFINS, CID, adicional frete para a renovação da maré mercante, os tributos vinculados às operações de importação, que os OEAs vão poder pagar no 20º dia do mês subsequente.
ao registro da DI e desembaraço da mercadoria, uma vez que eles têm o desembaraço antecipado antes da chegada da mercadoria aqui nos portos e aeroportos. Só com esse benefício, a gente já cresce mais 2,04% de custo de oportunidade de capital com o atual Selic, né, de 10,5% ao ano. Bom, mas vamos ver outros benefícios que a gente chama de os intangíveis, né? Aí, para os transportadores, agentes de carga, recintos aduaneiros que podem ser certificados, a gente tem o benefício do Oceano Azul. Hoje, nós temos das 4.000 transportadoras, né, do Brasil, que estão aí lutando por um espaço no mercado, pelos seus clientes, nós temos em torno de 98 ou 100 transportadores com a certificação OEA. E como os operadores, importadores e exportadores têm que dar preferência nos seus bids à contratação de parceiros OEA, essas transportadoras levam uma vantagem enorme em detrimento das outras. Da mesma forma, os agentes de carga, né, principalmente, lógico, os agentes de carga internacional, o core business deles é trabalhar com importador e exportador, assim como os recintos alfandegados. Então, esta certificação garante a eles uma preferência na contratação, além de um incremento na cultura de qualidade e de segurança, né? Para as transportadoras, ainda temos o trânsito aduaneiro simplificado, que permite que elas possam administrar o processo de trânsito, de lacração, e não depender da autoridade aduaneira e dos horários fixados por essa autoridade, dispensa a garantia do trânsito e o reconhecimento mútuo que o Brasil vem trabalhando. Já temos mais de 60% dos destinos e origens para onde o Brasil exporta e importa, reconhecendo o nosso programa. Toda a América do Sul já reconhece, parte da América Central, México, Estados Unidos e China. E agora estamos aí trabalhando no Acordo do Pacífico com a União Soviética, estamos com a Rússia, né, na verdade, estamos quase para terminar a assinatura do acordo, e também com a Aliança do Pacífico. Bom, aqui, para os importadores, a gente já sabe, tem o registro da declaração de importação e a parametrização antecipada, o reduzido canal de seleção para a conferência documental física, 99,57% das declarações de importação são parametrizadas no canal verde, com liberação imediata, antes mesmo da chegada da mercadoria. Caso residualmente, aqueles 0,43%, né, sejam direcionados, parte delas por canal amarelo, para verificação documental, o OEA pode fazer isso antes também da chegada da mercadoria e ter a liberação desta mercadoria, né? O que ficar para o canal vermelho, que vai dar um torno de 0,17%, o OEA tem preferência de atendimento. No aeroporto tem que ser atendido em até 24 horas e no porto até 48 horas da chegada da mercadoria. Tá bom? Como também o OEA pode pedir para que a conferência física seja feita na sua instalação, na sua empresa, e não ficar ali pagando armazenagem, pagando demurragem. Ele pede para que ele seja o fiel depositário dessa mercadoria. É uma entrega antecipada, a entrega da mercadoria antes da liberação. Agora, esses, né, estão ali, todos esses benefícios estão na linha do ROI, o retorno sobre investimento. Mas vamos dar uma olhadinha por um outro lado, né? Quanto custa, de repente, a gente trabalhar sem uma estrutura de compliance, que é o que exige o OEA. Uma estrutura, como o Ari estava falando, baseado em capacitação, em procedimentalização e gerenciamento de riscos. Aí, vamos ver algumas coisas. Nós temos aí um volume de autuações na área aduaneira e autuação fiscal, vamos dizer, para não usar um termo aqui que ficaria talvez
desagradável, mas a autuação fiscal é como escova de dentes, né, que não se compartilha, né? Essas informações não são compartilhadas. Então, eu trouxe esses dados para que a gente entenda. Nós tivemos, só no ano de 2021, mais de 2 bilhões em autuações na área aduaneira. Só que em 2023, nós tivemos 3,7 bilhões em autuações. Quando a gente distribui isso entre os 500 maiores importadores, que representam em torno de 50%, né, do volume total de importação, somos 44 mil importadores e exportadores, e dividimos pelo valor das importações, a gente chega a um coeficiente, né, grosseiro, né, estruturado, de $54 de risco de autuação a cada $1.000 importados. Então, começamos aí, né, a precificar, isso inclusive virou um ensaio que foi publicado, a precificar esse custo. Agora, esse é o custo atual. E no futuro? No futuro bem próximo. Aí peço carona novamente ao amigo Parada. No novo processo de importação, nós estamos trabalhando com descrição em campos estruturados. Ou seja, nós vamos ter que entregar os dados para a Receita Federal do Brasil de forma organizada, para que eles possam fazer o processamento desses dados de maneira muito mais assertiva e o cruzamento dessas informações, certo? E, além disso, a Receita Federal vem intensificando o uso de IA. E quando a gente fala de IA, que o Ari, amigo, agora há pouco relatou, parece uma coisa nova, pelo menos para mim, tenho que confessar, comecei a ter contato com isso há 3 anos, 4 anos atrás, mas os trabalhos da Receita Federal em IA remontam na área aduaneira a 2017. O CISAM está rodando, né, com inteligência artificial no modelo bayesiano, né, desde 2017, tá certo? E está aí, se alimentando de dados, né, naquela alimentação orgânica que as IAs fazem, e um banco de dados maravilhoso, né, que a Receita Federal tem, né? Bom, e aí eu trago alguma coisa que foi disponibilizada deste nosso novo amigo, que chama-se CISAM, Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquinas. Então, ele vai trazendo essa informação aqui, ó. Probabilidade de erro de uma classificação, 44,85%. E aí ele vai fazendo o relatório para o auditor. Nesse caso específico, observamos que o subitem comum é esse, não é aquele. Esse ele já trabalhava em 2017 com o que a gente hoje se espanta, que é a linguagem natural. Tá certo? Ele calcula mais de 30 probabilidades de erro nas declarações de importação. E mais do que isso, ele apresenta isso para o auditor, como também apresenta para o auditor possibilidade de perdas, ao menos financeiras, para o fisco. Ou seja, também esse importador aqui recolheu mais tributo do que deveria, e talvez não seja bom levantar uma questão nesta declaração de importação. Agora, o que é importante a gente trazer é que estamos tendo uma mudança no processo aduaneiro, não só no que tange do INPE, novo processo de importação e catálogo de produtos, mas na lógica da fiscalização. Por conta da recomendação do Acordo de Facilitação de Comércio, da rodada de Quioto, né, revisada, do Acordo de Bali, a Receita Federal está aderindo à boa prática internacional, que é fiscalização pós-liberação. Então, não esperem enxurradas de canais vermelhos.
esperem autuações pelo malha aduaneira 1, 2, 3 anos depois da sua mercadoria liberada. Inclusive porque para o fisco pode até ser mais interessante do ponto de vista econômico aquele erro de classificação que vem se somando com o tempo e gerando um passivo, né? Então, aqui ó, nós temos esse CISAM, que é esse novo funcionário da Receita Federal, que dos 3 mil servidores da aduana multiplica isso para 300 mil, e temos uma coisa interessante que também não podemos deixar de lado. Está aí, em setembro do ano passado, a Receita Federal acertou, né, finalmente, com a fiscalização, o bônus de produtividade. E agora, esse bônus é um acréscimo de 10%, agora de março a julho de 24, mas vai chegar a partir de fevereiro de 2026 a 25%, que é o bônus de produtividade. Vocês aumentam as multas aduaneiras e tributárias e vocês recebem um adicional. Então, temos a tempestade perfeita, amigo Parada. Pronta aí. Dados estruturados no novo processo de importação, inteligência artificial para poder fazer o cruzamento desses dados e o bônus, né? Exatamente. Esse é o Então, ponto. esse é o ponto, que a gente tem que estar atento. E, nesse sentido, está aqui, ó, catálogo de produtos, mais inteligência artificial, os atributos, CISAM e a malha aduaneira, a gente tem um incremento do risco, porque pela qualidade dos dados e também pela capacidade, aumento da capacidade de análise, que Sim. se multiplica, né, quando você está usando esses novos sistemas. E o programa OEA, ele passa por essas 3 etapas, né? Como eu já tinha falado antes, capacitação, procedimentalização e gestão de risco. Os resultados são compliance, cost avoidance. Então, para fechar, e essa é a minha última intervenção aqui, para repassar para os nossos, aí, agradecendo já a nossa audiência, é o quê? O importante não é nem você ter a certificação AEA. E olha que é isso que eu vendo, eu vivo disso, tá certo? Temos aí uma parceria com a Alliance que está sendo muito produtiva, né? Mas você precisa estruturar com a lógica do compliance, com a governança, como o Ari e o Parada já apresentaram, porque o seu risco está aumentando exponencialmente. Vamos dizer assim, os russos estão se preparando, como o Garrincha falou, já combinaram com os russos estão se preparando. Você está preparado? Você está preparado para essa nova estrutura que vem aí, né? E aqui vem uma ideia da implementação de um projeto de compliance, lógico, para buscar certificação OEA, mas que também serve para estruturar o seu departamento de importação com o bônus, né, lógico, da obtenção da certificação. Era isso, então, que eu queria apresentar e repasso aí para o, né, pro amigo Parada para dar continuidade no evento. Muito bom, Walter. Muito bem. Muito importante as suas colocações. E por isso que é bacana, né? A gente trazer essa visão da. Então, vou voltar a apresentação aqui, mas trazer essas visões complementares, tá? Por isso que eu quis convidar vocês e para os nossos as empresas que sempre nos acompanham, quis trazer conteúdo, né, de qualidade para esse assunto tão sensível, né, que a gente sabe, né, que e as empresas estão assim cada vez mais com problemas para atender, né, os requisitos. Por quê? Poxa, a gente tem a mudança da reforma tributária, a gente tem a
que fazer um estudo, né, da reforma tributária, dos impactos da reforma, e agora ainda mais tem as questões do novo processo de importação. Então, como que a gente... A ideia, tá, gente, trazer, eu quis trazer essa visão complementar aqui dos nossos colegas, que é justamente para mostrar para vocês o quê? O que está acontecendo, né? As empresas estão cada vez mais dentro de uma linha, né, de atendimento que ela precisa ser cada vez mais eficiente, mais compliance, né, com tudo que todas as operações, incluindo agora a operação de importação, e, e em cada vez menos tempo. Então, e a gente tem essa tempestade perfeita aí que o Walter muito bem colocou, ela já chegou, né? Ela já está, o céu já está nublado, né? Vamos dizer assim. Porque a gente tem a reforma tributária que vai ter que as empresas têm que se preparar rapidamente. Vamos ter dois sistemas tributários ao mesmo tempo, né? Convivendo entre si. Mudanças operacionais gigantescas nas empresas, nos modelos de negócio. E isso vai impactar nos modelos de negócio, nas operações de negócio das empresas, sem dúvida nenhuma. Só essa mudança da reforma. E trazendo tudo isso aqui que a gente vai ter de compliance, aduaneiro, porque grande parte das operações são feitas pelo comércio exterior, a gente sabe disso. Então, essa foi a ideia, tá? Da gente trazer essas grandes contribuições aí dos nossos estimados colegas aqui, que eu fiz questão de trazer, justamente para dar para vocês essa visão de e aí, né, colocando essa questão da eficiência, né, fiscalizatória da Receita, com inteligência artificial, etc., cada vez mais rápida e eficiente, né? Então, aliado a tudo isso, a gente tem essa tempestade perfeita. Mas não se desesperem. A gente traz isso aqui, que é justamente para ajudá-los a passar por toda essa turbulência, né, dessa tempestade, sem maiores problemas, tá? Então a gente traz, né, nesse sentido de contribuir de fato para uma viagem, né, dentro dessa tempestade aí com a menor turbulência possível, tá? Essa é a nossa intenção. E aqui rapidamente falando um pouquinho da Alliance, né? A Alliance a gente tem aí, para quem já nos conhece, há mais de 35 anos de mercado, sempre o nosso DNA sempre foi o conhecimento fiscal e tributário, né? Dentro desse aspecto. A gente já foi produtor dos maiores softwares fiscais do país, já atendemos grandes segmentos, todos os segmentos econômicos, grandes empresas, participei pessoalmente de todos os projetos piloto, dos SPEDs, com a Receita Federal. A gente se sente confortável, né, em trazer para vocês sempre esse conteúdo de qualidade de forma bastante objetiva, né? E lembrando, tudo isso que a gente está vendo aqui, não se desesperem, a gente está aqui para ajudar vocês. A Alliance tem uma série de serviços especializados para ajudar vocês em todos esses requisitos, tá? Por exemplo, na questão da catálogo de produtos, a gente sabe que vai ter um trabalho bastante minucioso aí, como eu falei, né, na classificação dos produtos, na descrição, principalmente, né, dos produtos. E a gente tem como ajudar vocês, a gente tem ferramentas, né, e serviços para ajudar vocês, principalmente nessa fase aí de catálogo de produtos, que pode agilizar esse processo para vocês, tá? Então, estejam à vontade em falar conosco, e essa é uma das maiores dores, vamos dizer assim, né? Bom, queria deixar um espaço aqui agora para perguntas e respostas, a gente tem alguns minutos, tá? Claro, a gente passou um pouquinho aqui, mas isso já é previsível, a gente tem alguns minutos, fiquem super à vontade aí, vocês que estão nos assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário aqui, a gente tem alguns minutos aí para responder para vocês.
Bom, eu tinha visto aqui, acho que o Walter já respondeu, na verdade, na apresentação dele, que é do Andri Vargas, né? Que ele perguntou aqui uma dúvida: processos marítimos com DB precisam estar prontos em outubro? Eu acho que o Walter já acabou respondendo na apresentação dele, né, Walter? Mas Sim, se você quiser sim. reforçar, Em princípio, somente em janeiro de 25. Aí o DB, eu tenho quase certeza que ele está se referindo ao drawback, sim, certo? Então, isso somente entraria em janeiro de 25. Mas quando a gente fala somente, né? já está aí, né? É, é, Na tá verdade, né? aí, tá aí. E mais, Para mim, em janeiro parada já assim. eu falo que é o mês que vem, porque está Exato. tão E próximo. se você me permitir, esse desafio do catálogo de produtos que a Alliance tem ferramentas para ajudar os seus clientes a fazer isso, mas eu não, eu diria às empresas que elas não devem menosprezar, porque imagine só, se você tem ali 100 produtos na sua pauta, em média temos 6 atributos, são 600 informações Exatamente. que você vai ter que compilar e apresentar. Não é. Algumas são fáceis, talvez já constem da sua descrição de mercadoria. Agora, outras, às vezes, demonstram uma dificuldade grande, né? Sim, com certeza. Por isso que eu fiz questão de colocar, né, essa parte de catálogo de produtos vai ser um, uma questão extremamente complexa e sensível, tá, para as empresas. Porque se as empresas não tiverem isso muito bem saneados, isso vai ter que ser disponibilizado lá no banco de dados da Receita. Imagina ter um problema lá, em alguma descrição, e a gente sabe que sempre tem, tá? Então vamos ser realistas aqui. A empresa vai ter problemas sérios aí nos seus processos de importação, principalmente a partir de agora com a Duin. Então, gente, não vamos deixar para depois. Como eu disse, janeiro é o mês que vem, porque nós já estamos em setembro praticamente, outubro, novembro, dezembro, 3 meses não é nada para fazer um trabalho dessa magnitude, né? Que exige uma sensibilidade e um detalhamento, assim, fora do comum, tá? Então, esse é o grande alerta que eu coloco aqui desde o começo, para não deixar para depois. Como a gente tem falado aí de outros assuntos, né? De bloco K, né? FDSMS, mas é só em janeiro, não, quem não começou não vai conseguir entregar. E assim também para esses outros assuntos, tá? E a gente está aqui justamente para ajudar vocês a passar por essa tempestade aí, que a gente coloca, né? Com a menor turbulência possível, né? Então Possível. não adianta ligar no piloto automático, que às vezes o avião tenta ele mesmo se corrigir. E às vezes o desvio pode ser, se for manual, pode ser melhor que pelo piloto Sim. automático. Então vamos lá, né? A ideia foi trazer justamente toda essa visão para que vocês comecem a tomar essas ações imediatamente, tá? E não deixar isso para depois. Aqui tem uma outra pergunta na questão dos Sim, marítimos, os processos normais só em janeiro. Sim, em janeiro, os processos que não sejam RECOV, REPETRO e admissão temporária, e mesmo se forem RECOV, REPETRO e admissão temporária, tem que ser sem anuência e no modal marítimo. Mas veja só, em janeiro entram praticamente todos. O modal marítimo, o modal aéreo, que são os mais importantes, com e sem anuência, e aí os demais fundamentos legais e sem fundamento legal, ou seja, processos normais, aí como o colega está perguntando. Janeiro de 25, exato. Parada já falou, é daqui a alguns dias. Exatamente isso, tá? Bom, gente, a gente é, vai encerrar aqui o nosso evento de hoje, mas assim, fiquem super à vontade, como em todos os eventos que a Alliance faz aqui, que eu faço.
fiquem super à vontade para falar com a gente, tá? Qualquer dúvida, mas eu lembrei depois de uma pergunta que não deu para fazer no evento, não se preocupem, tá? Tem aqui minhas informações, entre em contato, anotem aí, entre em contato com a gente vai estar super aberto, aí, super à vontade para responder questionamentos posteriores que vocês lembrarem depois, tá? Sem problema nenhum, manda para a gente, entre em contato. E o mais importante, não deixe para começar essas ações para depois, tá? O quanto antes vocês começarem a se preparar, então é mais um ingrediente, né? A gente já tem bloco K para entregar em janeiro, né? Muitos segmentos lá na FDICMS, tem que se preparar para a reforma tributária, tem que fazer os estudos de impacto econômico e para o negócio da reforma tributária, tem um monte de. Tem que buscar monetizar créditos tributários, sim, porque a gente não pode esperar a reforma, porque isso pode ser jogado lá para 20 anos, tá? Na recuperação de crédito. Então, é uma combinação de fatores, e mais isso agora, né, com essa nova declaração de importação. Mas a gente está aqui justamente para contribuir com vocês a se preparar para tudo isso, tá bom? É, Queria agradecer mais uma vez a todos que participaram aqui do nosso evento. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, mais uma vez. E agradecer também muito aos nossos parceiros aqui, os nossos convidados de hoje, o Ari Silveira. Ari, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua contribuição rica aí nas informações. E também ao nosso colega Walter Tomás. Muito obrigado, Walter, pela sua participação e por ter aceitado aqui o meu convite, em especial, e pelas informações ricas aí que você trouxe, né, dos processos OEA, dos processos aduaneiros, enfim. Super obrigado a vocês dois e obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora, tá? Mais uma vez, e estejam à vontade aí para conversar com a gente sobre qualquer dúvida, como que a gente pode, quais os serviços que nós aqui temos para ajudar vocês a passar por todo essa jornada, ok? Fiquem super à vontade, a gente pode agendar uma reunião sem compromisso, com a empresa de vocês, como a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos e uma ótima semana e até a próxima. Tchau, obrigado. 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 Tchau, tchau. Disposição.